Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje o assunto é TDAH. Eu estou empolgada aqui, estou feliz, estou animada com esse assunto. Provavelmente porque ele mexe muito comigo, né? Provavelmente porque eu estou falando de uma coisa muito próxima, muito verdadeira para mim. E quero dizer que eu tenho quase certeza que eu devo assustar muitas pessoas, devo chocar muitas pessoas com o meu posicionamento terapêutico com relação ao TDAH hoje. Eu sei muito sobre esse tema, não é por causa da teoria, não. Que teoria, gente, eu esqueço, é sério. Inclusive, talvez por causa do TDAH. Muito do que eu tento estudar decorando, muito de conceitos, passa da minha memória, apaga, e isso tem a ver com TDAH também. Mas quando a gente tem a experiência no assunto, aí não tem como sair da memória, porque é uma coisa viva, né, em nós. E o que está vivo fica sempre vivo, o que é verdade é sempre verdade, não é? Então, eu espero poder contribuir de alguma forma, mas não se preocupem que nós vamos falar, sim, sobre os conceitos. Eu deixei um monte de coisa anotada aqui para variar, né? Minha cola no caderno. Prazer ter vocês aqui. Gratidão por vocês estarem dispostos a me ouvir falando sobre TDAH, muito sobre mim aqui, por conta deste transtorno. Para quem não sabe, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já viu pessoas muito agitadas? 220, aquele negócio ligadinho na tomada? Pois é, com dificuldade de se concentrar, de parar numa coisa só. Se você se sente assim, talvez esse seja o seu caso. Se você tem filho, filha, talvez você perceba alguma coisa assim nos seus filhos e filhas. Se você conhece alguém com esse nível aí, de agitação, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É o momento da gente aprender sobre isso. Como é que a gente acolhe esse tema e lida com ele, e lida com pessoas assim. Se você conhece alguém que precisa de auxílio com TDAH, compartilha essa live, não esquece, porque TDAH atualmente é um dos temas mais estudados, né? Pela neurociência, pela psiquiatria, pela psicologia, porque de repente parece que um monte de gente descobriu que tem TDAH. De repente, um monte de gente percebeu, caramba, não consigo me concentrar, tenho dificuldade de atenção, tenho dificuldade de parar quieto, tenho uma agitação considerada fora do normal. Isso significa que eu tenho um transtorno, eu tenho um problema, uma doença mental. E agora, como é que eu faço, né? Geralmente, quando isso é descoberto na infância, tome Ritalina, que é a medicação que é dada para as crianças pararem quietas. E nós vamos falar, então, sobre este transtorno. Se você ainda não compartilhou, ajuda aí, compartilha e vamos começar. Bom, o que é TDAH? É o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, vamos um por um? Vamos palavra por palavra? Primeiro, gente, o que é transtorno? Transtorno, pelo dicionário, efeito de transtornar, situação que causa incômodo a outrem, contratempo, ou seja, é um atrapalho, né? É uma coisa que traz confusão. Um transtorno é um negócio que está... O que você imagina? O que você sente com a palavra transtorno? Se aquilo está te transtornando, né? Se eu pensar em contorno, é algo que está fazendo a volta. Transtorno é algo que está atravessando ali o caminho, né? Que está atrapalhando, está causando, está tirando as coisas da ordem, muito provavelmente, não é? Transtorno do déficit. Vamos pensar na palavra déficit. O que é déficit? Quem mexe aí com o mercado financeiro, com investimento, já vi que a Nadinha está aqui. O que é déficit? Déficit é baixa, né? Queda, falta. Déficit é falta. Então, é o transtorno de falta de atenção. Atenção, a gente sabe o que é, né? É conseguir nos mantermos inteiros, prestando atenção, colocando os nossos sentidos voltados para uma coisa, né? A atenção, com hiperatividade. Então, atividade é alguma coisa que a gente está fazendo, alguma ação.
Hiperatividade é o quê? Exagero de atividade, atividade demais, né? Então, pessoas que não param quietas, isso pode se manifestar de várias formas. A mãozinha que não para, né? A minha, por exemplo, na caligrafia tem muito a ver, que eu já não conseguia ficar com a mão parada desde pequena, era todo o tempo assistindo aula e desenhando no caderno, escrevendo alguma coisa, anotando, inventando riscos abstratos, fazendo tribal, a mão já era direto, né? Na minha família tem outros casos. Meu pai, por exemplo, tinha aquele que o pessoal chama de transtorno das pernas inquietas, né? Era a perna que não parava. O TDAH tem um fator genético forte, pelo que a ciência já tem mostrado. Então, quando um dos pais tem o transtorno, a chance aumenta muito de que os filhos também tenham. Então, transtorno, ou seja, um atrapalho de falta de atenção ou seja, combinado com a hiperatividade, atividade em excesso. A pessoa não para quieta, certo? Não consegue sossegar o facho. Beleza? Em termos simples, é isso. No site da Biblioteca Virtual, que é do Ministério da Saúde, eles dizem o quê? Que é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, certo? Caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação, impulsividade. Tem alguém aí que tem impulsividade? O que vocês vão notar, e já devem estar notando para quem está acompanhando a série, é que muitas vezes a gente tem um sintoma ou outro, às vezes dois, de um tipo de transtorno, depois a gente se encontra em mais um ou dois em outro transtorno, né? Isso acontece bastante. Então, quem aí tem inquietação ou impulsividade, impulsividade é muito minha cara. Só que a questão genética é questionável, né? No Ministério da Saúde tem esse dado de que é genético. Já no site do Drauzio Varela, por exemplo, que é um médico que eu admiro muitíssimo, né? Ele coloca como uma alteração nos neurotransmissores. Olha a Pri dizendo aqui, ó, meu filho tem TDAH. Deve ter muitas mamães e papais aí, né, com esse diagnóstico dos filhotes. E é bom também dar uma olhada, né, se a gente não tem, porque o fator genético, como a gente acabou de ver, ele influencia, né? Geralmente, quando tá já descobriram isso também com os espectros autistas, não é? Que pais que têm TDAH têm uma tendência maior a ter filhos com algum tipo de espectro autista, enfim. Mas é o que eu falei, a ciência vai multiplicando os nomes de diagnósticos, não é? Então, muita calma nessa hora. Vamos focar aqui no TDAH. Falar com a galera de TDAH pedindo foco é um desafio, né? Espero conseguir vencer esse desafio aí. Então, no site do Drauzio Varela, o que acontece? Não é uma questão somente genética, como diz na biblioteca virtual do Ministério da Saúde. O Drauzio coloca, como eu também vi em outras fontes, né? E quando vocês quiserem pesquisar algo sobre o que está acontecendo na ciência, gente, uma forma legal de fazer isso é não colocar no Google comum. Coloca no Google Scholar, S-C-H-O-L-A-R, Scholar, que é o Google científico. Vocês vão encontrar artigos científicos, o que as pessoas estão pesquisando a respeito, tá? Então, o que diz o Drauzio Varela é que é um problema de alteração nos neurotransmissores, na região frontal do cérebro, mas ele diz que também se deve a fatores socioambientais. Não é somente genético, certo? Não há consenso na ciência, isso é uma outra coisa que a gente precisa entender. Não existe a ciência, certo? Existem muitos e muitos e muitos cientistas, muitas fontes de pesquisa, muitos olhares diferentes sobre um mesmo ponto e existem muitas divergências. E o que faz a ciência ser válida e ciência é justamente isso, ela pode ser refutada, questionada, mudada a qualquer momento. Então, não existe ainda um consenso, uma unidade nesse pensamento de quais são as verdadeiras causas do TDAH. Pode ser uma combinação, ok? Na minha humilde visão,
não é uma coisa que vem de um lugar só, existe uma combinação de fatores, mas isso é só a minha humilde opinião, tá? Então vamos lá, quais são os sintomas do TDAH? Como é que eu sei se eu tenho esse troço ou não? Se eu posso me classificar no meio da turma do TDAH ou não? Falta de atenção, inquietação, impulsividade. Geralmente aparece na infância e em crianças, mais em meninos do que em meninas. E esses meninos e meninas, né? São menos, mas também acontece, tendem a não conseguir ficar quietos, a não conseguir passar muito tempo prestando atenção numa mesma atividade, dificuldade de manter o foco em atividades propostas, agitação motora, como eu falei, né? Pode aparecer nas mãozinhas, pode aparecer nas pernas, ou uma necessidade de se movimentar de alguma forma, não consegue ficar quietinho. Criança, né, gente? Vamos ver se sempre isso merece realmente um diagnóstico. Vamos ver se o normal seria que todo mundo conseguisse ficar sentado, prestando atenção numa longa atividade proposta. Enfim, a gente vai já discutir isso. Mas os sintomas que estão lá listados no nosso querido CID-11 são esses, né? Dificuldades de convívio social e familiar, problemas no desempenho escolar e, no caso de adultos, profissional, né? Entendendo que existem diferentes graus de comprometimento, diferentes intensidades, e existem 3 tipos de TDAH. Um TDAH que tem predomínio na desatenção, no déficit de atenção. Um TDAH que tem predomínio na hiperatividade, no excesso de movimento, de ação. E existe o TDAH combinado. Vão vendo como isso vai se multiplicando, né? Quando tem predomínio na desatenção, o que a pessoa sente? Dificuldade de concentração, dificuldade de organizar suas atividades, então o dia fica bagunçado, a pessoa não consegue ter uma organização naquilo que ela vai fazer, dificuldade de seguir instruções, né? E aí tem alertas, inclusive, que tem um outro distúrbio agora que a galera fala, né? De transtorno, não sei o que, opositivo, que tem muita criança que é desobediente, né? Que afronta os pais, e aí já colocaram também um nome, aí já arrumaram um nome de transtorno para dar para essa criança, mas que não pode confundir com o do TDAH. Mas quem tem TDAH também tem dificuldade de seguir e obedecer instruções. É uma pessoa que salta de uma tarefa inacabada para outra, certo? Então, começa uma coisa, não termina, passa logo para outra, como ela não consegue se organizar, né? E aí vai para essa outra, também não termina, e vai para outra, e assim sucessivamente. Esquece o que tinha que fazer, esquece onde colocou as coisas e esquece o que estudou para a prova, por exemplo, certo? É uma outra característica quando há predomínio na desatenção. E quem aí, né? Esquece onde colocou a chave, esquece onde tem uma coisa na bolsa, esquece onde estão as coisas em casa, certo? E não conseguem prestar atenção em detalhes. Isso é para quem tem o predomínio do TDAH na desatenção, beleza? Quando tem predomínio da hiperatividade, no excesso de ação, são pessoas inquietas, agitadas, que falam muito, que têm dificuldade para ficar em silêncio, que interrompem muito. Então, quando tem alguém falando, a pessoa não consegue não interromper. E aí tem o TDAH combinado, que tem essas características que a gente falou aqui da hiperatividade, de dificuldade de se manter em silêncio, de ficar interrompendo, de falar demais, de se mexer demais, né? Inquietação e agitação, e todas as outras da desatenção. Esquecer as coisas, não conseguir organizar suas atividades, não conseguir seguir instruções, enfim, saltar de uma tarefa para outra, né? Pode ter combinações aí disso. Então, vamos vendo todas essas características, o quanto que dá para combinar entre elas
como que isso se ramifica em intensidades e comprometimentos diferentes. Só aí a gente já teria uma gama, né, de centenas de possíveis diagnósticos, tá? Chutando aqui. Transtorno de déficit de atenção com ênfase em grau maior na desatenção, com menor grau em hiperatividade, manifesto em inquietação e fala incessante. Vai vendo. E cada pessoa teria um desses para colocar no seu diploma lá, no seu certificado de sou dodói, tá? Nada contra os diagnósticos, certo, gente? Tem gente que precisa, a psiquiatria maravilhosamente tem estudado com muita seriedade, neurociência, psicologia, tudo certo, né? Precisamos de ajuda, mas eu gosto de olhar o outro lado, gosto de olhar de uma outra forma, gosto de desconstruir as coisas. Afinal de contas, se a ciência não pode ser contestada, ela deixa de ser ciência, né? Ela passa a ser um dogma, ela passa a ser um fanatismo religioso, que é uma coisa que eu descobri. Eu tinha uma coisa com fanatismo religioso por conta da minha história, né? Eu tinha uma dificuldade de lidar com fanatismo religioso, e aí não, esse negócio não dá para encontrar resposta na religião, não. Provavelmente a resposta está na ciência. Quando eu chego na ciência, qual não é a minha surpresa? Que as pessoas usam a ciência da mesma forma que a religião, querendo buscar a verdade através dessas sentenças, né? Essas condenações, desses dogmas, dessas coisas que não podem ser mexidas, não podem ser questionadas. Então, não pode funcionar assim, senão deixa de ser ciência, tá bom, gente? Bom, na adolescência e na vida adulta, os sintomas costumam ser mais amenizados, menos evidentes, mas alguns se mantêm exatamente da mesma forma. Então, não sei aí o que é quais são os sintomas que, de repente, você se identificou, você percebeu que tem, ou percebeu que conhece alguém que se encaixou, se enquadrou aí nesses sintomas, né? O diagnóstico é clínico, não é um diagnóstico por imagem, feito por psiquiatra ou psicólogo, porém, a ciência também já mostra que existem alterações cerebrais em quem é diagnosticado com TDAH, que são visíveis, né, nos exames de imagem. Em resumo, o diagnóstico é em geral, né, feito quando é criança, e quando a criança apresenta mais de 6 dos sintomas, mas também é feito em adolescentes e adultos, certo? E esses sintomas precisam estar permanentes por 6 meses, pelo menos, para poder ser considerado como um diagnóstico. Então, se tiver 6 desses sintomas, em adolescentes e adultos são 5, tá? E em crianças, 6 desses sintomas, e eles permanecem por pelo menos 6 meses, é considerado com TDAH. Só pode ser dado o diagnóstico por profissional de saúde habilitado, né, psiquiatra ou psicólogo, e precisa entender também as diferenças entre outros transtornos, porque podem ter sintomas combinados, certo? Então, quais são os graus de TDAH? Leve, que tem poucos sintomas, mas pequenos prejuízos sociais, profissionais ou acadêmicos. Moderado, que tem os sintomas, mas os prejuízos são mais notáveis na vida escolar ou profissional. E o grave, que tem uma expressão de sintomas muito forte, e aí o prejuízo funcional, social e escolar ou acadêmico é grave, né? O TDAH em adultos é menos falado, mas cada dia mais está sendo estudado e descoberto. Tenho encontrado com muitas pessoas que quando eu falo, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. É bem comum, né? Bem mais comum hoje em dia. Muito embora ele tenha sido muito difundido até mais ou menos umas 2 décadas atrás, quando deu o boom, e até uns 5 anos atrás, acho que antes da pandemia um pouco, até 8, que começou essa história dos adultos, e agora eu encontro pra caramba um monte de gente que quando a gente fala sobre o nome, né? Eu tenho. As causas, como eu já falei, né?
englobam genética, hereditariedade, alterações cerebrais e fatores ambientais. Então, é um todo, né, de como a pessoa tem as suas características genéticas, vai vendo o número de combinações de novo se multiplicando, gente. Depende da minha genética, depende das alterações do meu cérebro, a que substâncias químicas eu fui exposto, ou meus pais, minha mãe pode ter utilizado durante a gestação, fatores ambientais que têm a ver com abuso, negligência familiar, exposição a neurotoxinas, tudo isso pode causar o TDAH. Então, a quantidade, vamos multiplicar para ver como que isso fica, né? A quantidade de fatores que podem causar e as combinações desses fatores, a quantidade de modelos de TDAH que já estão sendo encontrados, as diferentes intensidades e idades e manifestações, enfim. Vamos voltando para a ideia de que, se eu fosse realmente dar um diagnóstico, ele teria que ser único para cada pessoa, né? Não existe nenhuma pessoa que vai ter exatamente o mesmo sintoma, o mesmo comportamento, a mesma reação do que outra, mesmo recebendo o mesmo diagnóstico, tá? Aí existe o uso de medicamentos, né? Como a gente já falou, que eles causam um efeito calmante, porque o TDAH, ele é uma característica de pessoas agitadas, não é? E também é tratado com mudança de hábitos. Então, uma das linhas psicológicas muito utilizadas para tratar o TDAH é o TCC, porque ele é comportamental. Então, ele é na linha que vai mudar os hábitos, né? Vai mudar o dia a dia da pessoa, que ajuda nesse comportamento, nesses hábitos, a fazer um controle da mente, certo? Então, geralmente existe uma combinação entre medicamento e terapia, ok? Estudos também têm mostrado, para variar, que atividades físicas ajudam muito. No caso do TDAH, atividades físicas intensas, porque como existe essa energia muito forte acumulada, essa agitação, atividades físicas intensas ajudam a descarregar, né? A acalmar, certo? Reduz os sintomas do transtorno e aí melhoram o rendimento mental das pessoas que têm TDAH. Segundo a ciência, TDAH tem cura? Não tem cura, mas pode ter os sintomas reduzidos naturalmente no período da adolescência e da idade adulta. Porém, segundo estudos, cerca de 50% das pessoas com o transtorno continua apresentando os sintomas durante toda a vida, tá? Em caso de adultos, como viver melhor, né? Porque tem muita coisa aqui sobre as crianças, né? O que fazer em sala de aula para ajudar essa criança e tal. E aí é uma coisa que eu, desde a época da faculdade, discutia muito, né? A minha sensação existe um sistema que foi montado para que as pessoas se encaixem. As pessoas têm que funcionar daquele jeito. Todas as crianças têm que chegar numa sala de aula e têm que obedecer e passar tantas horas sentadas, engolindo um currículo que foi determinado por alguém, que elas têm que saber aquelas coisas que, na grande maioria das vezes, nunca mais vai ser utilizada por elas na vida, e se elas não ficarem quietas e comportadas e andarem de acordo com esse sistema, então elas têm algum transtorno, não é possível. Elas não estão funcionando do jeito que o sistema que eu criei aqui está determinando. Então, vamos medicar, vamos fazer alguma coisa para que essa criança funcione de acordo com o nosso sistema. Eu tenho muito dessa sensação, tá? Não refutando os diagnósticos, não dizendo que isso não exista, que não haja alguma alteração cerebral, mas olhando também por um outro lado, né? Pelo lado também da dificuldade dos pais atualmente de educarem seus filhos, né? E aí as crianças ficam sem limites, não estão recebendo valores e limites necessários durante o seu período de primeira e segunda infância, e aí não respeitam os limites, não respeitam os professores, não respeitam os mais velhos, e é mais fácil dizer que é um transtorno e medicar
e aí a criança, pelo menos, fica quieta, para de gritar e bater nas pessoas, né? Então, assim, tem vários fatores ambientais que eu também gosto de trazer para a nossa análise, pensando que pode não necessariamente ser, de fato, um transtorno que o remédio resolva, né? Ou mesmo uma terapia comportamental que vai simplesmente mudar um jeito da pessoa ser para o outro jeito, sair de um sistema para se encaixar em outro sistema de funcionar, tá? Então, ó, assim, assim, assim é o certo de você funcionar, de você se comportar. Então, eu vou modelar aqui o seu comportamento e aí você não vai mais se desenquadrar do sistema escolar, por exemplo, né? Ou da falta de tempo que os seus pais dedicam, né, a você e deixam você lá na tela o tempo inteiro, sem atenção, sem orientação, sem algum tipo de brincadeira na natureza, né? A gente acha muitas vezes mais fácil encontrar um diagnóstico e trazer um remédio, não é verdade? Então, vamos pensar nisso. Porém, de acordo com o lado científico, a pessoa que possui TDAH tem problemas para conviver, né? Então, tem dicas aqui, né? De que a pessoa seja fiel ao tratamento depois que ela receber o diagnóstico do transtorno. O profissional, né? O terapeuta vai indicar algumas tarefas e isso precisa ser seguido à risca, além de tomar o medicamento, né? O paciente precisa aderir, então na psicologia, a gente diz que se o paciente não adere, não faz aquilo que o terapeuta está indicando, ele está em resistência, né? Ah, não, esse paciente é resistente à terapia, certo? Então, ele não pode oferecer resistência, ele tem que seguir fielmente aquilo que está sendo indicado pelo terapeuta. Não é para ter vergonha do TDAH, né? Porque tem pessoas que ficam com vergonha de assumir que tem determinado diagnóstico. Existe muito preconceito, muita desinformação a respeito, certo? Também, por outro lado, aí é a minha colocação. Também não é para ser um motivo de orgulho, né? Olha aqui, ó, eu tenho TDAH, ou então, ó, eu não faço isso por causa do TDAH, não faço aquilo por causa do TDAH, e, enfim, né? Então, tem os dois lados. Ao mesmo tempo, a vergonha, porque eu tenho um transtorno, tenho uma dificuldade, né? Minha mente não funciona no equilíbrio perfeito, que eu não sei muito bem o que significa perfeito, mas tudo bem. E, por outro lado, a justificativa de que tudo que eu não faço, eu não realizo, eu não consigo, eu não vou, eu não saio desse lugar, porque eu tenho, ó, tá aqui o meu diploma, né, de TDAH. Então, ao mesmo tempo, não ter vergonha, mas também não se orgulhar, né? Outra coisa que eles indicam é que nem tudo que está na internet é verdade, então o melhor caminho para se informar é com o seu médico ou com profissionais de saúde. E aí eu digo também, né, que nem tudo que todos os médicos dizem é verdade, nem tudo que todos os profissionais de saúde dizem é verdade. Então a gente precisa também cuidar de onde nós vamos buscar essa ajuda, né? Que tipo de profissionais nós vamos procurar para nos ajudarem nesse sentido. E procurar atividades prazerosas, além do tratamento e da terapia, encontrar hobbies, praticar exercícios físicos, meditação e ter hábitos de alimentação saudáveis que só vão contribuir para uma vida melhor. Bom, nesse sentido, não só para quem tem TDAH, mas para qualquer ser humano, né? Fazer atividades prazerosas e manter hábitos de alimentação e sono saudáveis fazem bem para todo mundo, não fazem? Só contribuem. Então, independente de ter ou não algum tipo de diagnóstico, isso é super recomendável. Cada vez mais a meditação, cada vez mais a ciência tem comprovado os benefícios cerebrais que a meditação traz para a gente, né? Então, agora, para alguém que é chamado de TDAH, é uma coisa muito difícil meditar, porque é uma pessoa agitada, com a mente acelerada, não consegue parar quieta, não consegue se concentrar, vive perdendo e esquecendo as coisas. Você pede para essa pessoa fechar o olho e ficar quieta, meditando, você está
torturando essa pessoa, né? Então, assim, como fazer isso? Como que uma pessoa que tem TDAH vai conseguir meditar? Será que só existe uma forma de meditar? Será que meditar é necessariamente sentar e ficar de olho fechado, calado, sem se mexer? Será que todo mundo consegue meditar assim? Pelo menos num primeiro momento, né? E não. Existem técnicas que utilizam a dança, que utilizam muito movimento do corpo, né? No meu caso, a caligrafia, que também é movimento, que também coloca o corpo em ação, ao mesmo tempo em que foca a atenção, né? Então, bom, isso é o que a ciência, né? Ou as ciências têm dito sobre o TDAH, se nós formos procurar aí nos manuais médicos, psiquiátricos, né, conversar com psicólogos, é isso que a gente vai encontrar sobre TDAH. Aí, eu fui buscar uma outra fonte de conhecimento. Eu, particularmente, acredito muito na sabedoria milenar. Eu gosto demais de estudar a sabedoria de povos muito, muito antigos. Porque o que essa ciência moderna fez? É como se ela tivesse rasgado o que a antiguidade construiu como conhecimento e dito, não, nós vamos resolver isso de uma outra forma e agora nós vamos estudar as pessoas assim, assim, assim. Isso tem que ser mensurável, nós vamos tirar uma média e ver como as pessoas deveriam funcionar de acordo com essa norma que nós estamos determinando. Como eu, particularmente, não acredito muito nisso, né? Não acredito que pessoas funcionem como uma média matemática. Eu gosto muito de recorrer à sabedoria ancestral. E uma sabedoria ancestral que cada vez mais tem me encantado, né? Não exatamente pelos movimentos, porque eu não pratico fisicamente aqueles movimentos do yoga, né? Mas o yoga, acabei de falar, como teoria, né? Como sabedoria, como conhecimento, e eu tenho descoberto que, gente, é ciência. E a ciência atual, que está saindo desse padrão da ciência moderna e indo para um movimento muito mais sistêmico, graças a Deus, né? Está havendo uma expansão aí do que a gente tem chamado de ciência. Então, a ciência já está mostrando como essa sabedoria tem tudo a ver com o que eles pesquisam e procuram mostrar e beneficiar, né? E aí eu fui assistir um sábio que eu gosto muito, não sei quem que já assistiu aqui, o Sadhguru, que é um mestre do yoga, e aquele homem é impressionante, né? O tanto de sabedoria e como ele traz numa linguagem simples, acessível, uma sabedoria que só pelo nosso estudo e conhecimento não tem como caber todo na nossa mente, né? É algo muito profundo, muito complexo, e ele traduz isso de uma forma muito bacana, que é como eu gosto de conversar sobre as coisas, no nível que a gente consegue entender, né? Algumas coisas que ele diz e que combinam muito com o que eu penso e acredito, e até por ter muitos dos sintomas do TDAH, muito embora eu nunca tenha ido buscar o meu diploma, porque para mim não ia fazer a menor diferença dar um nome para o que acontece comigo ou não. O que eu preciso é me conhecer e saber como lidar comigo, né? Então, eu nunca fui buscar meu certificado, mas me identifico, sim, com muitos dos sintomas do TDAH. E quando eu o ouvi falando, eu disse, gente, esse tipo de ciência tem que ser mais divulgado, tem que ser mais difundido, né? É deliciosamente maravilhoso. O que ele diz? Para a ciência, né, o TDAH não tem cura. Primeira coisa que ele fala, o estado da mente, seja qual for, desde a sua infância até o dia de hoje, não precisa ser o mesmo de hoje para frente. Ponto. Sim, você pode mudar o seu estado mental, seja ele qual for. Ok? Olha que lindo, gente. Isso me dá uma vontade de rir. Eu fico muito feliz. Eu acredito de verdade nisso, né? Aí o que ele diz? Encontre algo
que seja apaixonante para você, certo? Algo pelo que você fique apaixonado ou apaixonada e a atenção virá. Para mim fez sentido na hora, porque me bote numa aula de matemática, nada contra, a matemática é maravilhosa, necessária como todas as outras ciências, talvez a base de tudo, né? Eu é que não enquadro nisso, né? É para minha mente, é para minha atenção. Se você me colocar ali, aquilo vai, né, me torrando e eu não consigo manter a paciência, eu vou esquecer muito rapidamente. Se você me perguntar uma fórmula daquelas de matemática do tempo da escola, me dá vergonha, eu não sei, não lembro, não fica. É muito difícil manter a atenção, mas existem temas pelos quais eu sou apaixonada, que eu sou capaz de passar horas e horas e horas e horas ouvindo e aprendendo sem perder a atenção. Por quê? Porque tem a ver com a minha paixão, de verdade. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que o nosso sistema está formado de um jeito, nosso sistema educacional, que obrigou a gente a ficar de frente para muitos temas que não nos dizem nada, que não nos chamam a atenção, que não nos apaixonam, certo? E isso adoece, ok? Quando é que eu vi, por exemplo, eu já vou falar para vocês mais da minha paixão. Daqui a pouco, deixa eu falar da visão do yoga sobre isso, e depois eu falo um pouquinho sobre como eu fui descobrindo isso em mim e por que é que eu acredito de fato que é desse jeito aqui, né? Que tem sim como mudar. O que ele diz? A coisa mais fácil de fazer é mudar a estrutura da mente. É muito mais difícil mudar a estrutura do corpo, que é sólido, muito mais difícil fazer com que o corpo mude, né? A musculatura, enfim, a estrutura corporal, do que a mente. A mente é extremamente flexível e fácil de mudar, certo? Olha que doido. A questão é que nós a transformamos numa pedra, nós nos agarramos, né, a algo como verdade e por isso nos impedimos a nós mesmos de mudar essa estrutura mental, né? O nosso fanatismo, a nossa mania de dogmatizar as coisas, de pegar alguma coisa, se agarrar e querer que aquilo seja verdade de todo jeito, e é assim, e ponto final, nós mesmos acabamos nos condenando, petrificando a nossa mente, que na verdade é fluida e que tem uma estrutura mutável, facilmente mutável, certo? Mas que ela é mutável à base da paixão, não da marretada. A marretada é que endurece a mente, né? Colocar goela abaixo é que enrijece essa mente, certo? Então, não transformemos nossas mentes em pedra, vamos mantê-las flexíveis, ok? Aí o que ele diz? Nenhum ser humano é igual física e mentalmente. É exatamente no que eu acredito. Nenhum ser humano é igual. Eu ensino isso com a caligrafia. A nossa letra não é o nosso espelho. Não existe a letra de ninguém igual a de ninguém. Não existe uma digital de ninguém igual a de ninguém. Não existe a íris de ninguém igual a de ninguém. Não existe a mente de ninguém igual a de ninguém. Então, não se agarre ao título de TDAH. Não pegue isso como um diploma para você colocar na parede e como algo que você nunca vai soltar. Até diploma chega uma hora que a gente não usa mais. Eu tenho um bocado de diploma e certificado aqui que eu nunca usei na minha vida. E tem uns que, se eu olhar e ver o que eu pensava naquela época, o que eu aprendi, o que eu estudei, já estava facinho de rasgar e dizer, ó, deu, né? E aí alguém diz pra gente, coloca um rótulo desse na gente, isso é um rótulo, e é um rótulo universalizado, porque ninguém é exatamente igual a você. Se fosse para receber um nome disso aí, que é a sua mente, o nome teria que ser absolutamente exclusivo para ser verdadeiro. Ele está te igualando a um monte de gente que você não é igual. Então, não tome isso para você, não engula esse diagnóstico como sua identidade, como sendo você, como algo que você não pode mudar. Não cola esse rótulo em você, certo?
Você é único. Aí, apesar de estar falando do yoga, né, de um mestre que é considerado um místico, vamos voltar para Jesus para não assustar quem é cristão, né? Eu sou de formação cristã, graças a Deus. E aí fiquei me lembrando imediatamente do versículo que está em Romanos 12, 2, que diz o quê? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos pensar como está dizendo a mesma coisa? Vou repetir. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, qual é a vontade de Deus para a gente? Que a gente seja feliz, realizado. A não ser que você não acredite na bondade de Deus por alguma razão, né? E eu já duvidei muitas vezes por várias razões. Então, se for o seu caso, fica tranquilo, fica tranquila. Você continua sendo muito bem-vinda aqui. São momentos que a gente atravessa, faz parte, né, dos nossos questionamentos de vida. Tá tudo certo. Mas eu acredito de verdade na bondade e na perfeição de Deus. E que o que ele realmente deseja para o ser humano é a felicidade, é a realização. Não vos conformeis com esse século, né? O que esse século está dizendo para você? Não tem cura. Não tem cura. Você vai ter que lidar com a estrutura da sua mente desse jeito para o resto da vida. Não tem cura para você. Não tem jeito. O que é quando alguém diz isso para você? É escravidão. Quando alguém diz para você, você não tem jeito, isso é escravidão. E Jesus, da forma como eu conheci, da forma como eu fui apresentada, da forma como eu experimento, não é nada disso. Ele disse para todo mundo, você tem jeito. Ele disse para os menos prováveis, para os mais desequilibrados, para os mais marginalizados da sociedade, ele disse o quê? Você tem jeito. Tem jeito sim para você. E aí o nosso século está dizendo o quê? Você não tem jeito. Não tem o que fazer contigo, já era, tá aí o seu diploma, tá aí o seu rótulo, você vai ter que lidar com essa mente desse jeito para sempre. Certo? Faz sentido, gente? Então, não vos conformeis com esse século. Não tome a forma. Não pegue esse rótulo para você não e entra nesse formatinho, não. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo que é possível renovar a sua mente. É possível mudar a estrutura da sua mente, sim. É assim que você vai se transformar. É assim que você vai chegar lá na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformando a estrutura da sua mente. Não tá legal do jeito que tá? Concordo, não tá legal do jeito que tá. Por experiência própria, eu sei o que é não estar com a mente legal. Mas sim, é possível de mudar. Não é só o yoga que diz isso. Jesus disse isso. E eu não sei qual é a sua filosofia, qual é a sua crença, mas vai estudar com profundidade que você vai entender que ninguém pode dizer para você que você não tem jeito. Certo? Aí o que o Sadhguru fala? O seu problema é que você ainda não encontrou a sua paixão. O que realmente mexe com você? O que é que te interessa de verdade? Então não fica apegado, eu tenho TDAH, ele fala assim, né, num vídeo, você tem TDA, ABC, XYZ, dane-se esses nomes. Dane-se esses nomes. É a mesma visão que eu tenho, por exemplo, para essa galera da diversidade sexual. Se for para dar letra, eu não estou condenando nenhum tipo de escolha aqui, muito pelo contrário. Eu só acho que se for para dar letra ou criar uma bandeira, não vai ter cor que termine. Não vai ter letra no alfabeto que dê jeito, porque cada um de nós tem uma preferência diferente, Jesus Cristo. Nenhum de nós aqui, não é porque você é hétero, ou você é homossexual, ou você é LGBTQIA+, menos vezes X, H e asterisco. Somos todos diferentes. Alguma coisa você tem diferente da pessoa do seu lado. Tudo é diferente. As suas preferências, os seus pensamentos, a sua mentalidade, as suas sensações. Isso é você. Só tem você de você aqui. Certo?
Então, não adianta a gente botar esses nomezinhos. A mesma coisa com o diagnóstico. Não se apegue nisso, certo? Ele fala assim, você tem déficit de atenção? O meu problema era o contrário, eu prestava atenção demais. Aí, o que ele conta? Que o pai dele era muito rígido, né? Disciplinador, que ele sempre se destacou muito no mundo acadêmico. E por isso ele disciplinava, né? Colocava uma disciplina nos filhos, nos 4 filhos. Eu tenho 4 filhos também. Aí me lembrei muito do lado que eu já tive também de uma mãe disciplinadora, né? Tenho repensado muitas coisas aqui da educação que eu dei para os meus filhos. E o pai dele colocava os 4 num horário X durante 2 horas para estudar temas acadêmicos. Eles tinham que ficar lendo ou estudando aquilo que tivesse no livro didático durante aquele período. E o interesse do Sadhguru por aqueles temas era zero. Zero. Ele não lia uma letra. Porém, se ele estivesse ali olhando para o livro e encontrasse uma manchinha no canto da página, ele parava, olhava para aquela manchinha no canto da página e não parava mais de olhar. E ficava prestando atenção em tudo que envolvia aquela manchinha. E assim ele era com várias coisas. Se ele parasse para observar uma formiga, ele passava horas e horas e horas olhando para aquela formiga. Então, ao contrário de quem tem déficit de atenção, ele tinha excesso de atenção. Ele olhava alguma coisa e aquilo que ele se apaixonava atraía o olhar dele. E ali ele ficava. Vai vendo que interessante, né? Mas por quê? Porque era algo que trazia uma verdadeira atração, um verdadeiro interesse que o apaixonava. Ele fala, quer um exemplo para você que tem TDAH? Você já se apaixonou? Você já conheceu alguém que tirou seu chão? Você não precisa de concentração para pensar naquela pessoa. Você não precisa fazer força para se concentrar, para conseguir prestar atenção naquela pessoa. Isso vai acontecer naturalmente. Por quê? Porque você se apaixonou. E aí você se perde ali, né? Naquele caminho, naquela pessoa, se funde naquela pessoa. Você vai deixando de ser só você para estar com o outro também, não é? Então a paixão por algo leva a natural atenção. Quando você se força a algo, eu sou obrigada a aprender isso, eu sou obrigada a prestar atenção nisso, isso se torna uma tortura. E vai deixar a sua mente totalmente cansada, né? Esgotada. E você se sentindo incapaz de realizar as coisas, certo? Então, o que ele diz é, não se apegue nesse rótulo, não. Procure pelo que você tem paixão. Procure por algo que realmente gera interesse em você. Isso vai te levar para o seu caminho. Porque cada ser humano só tem o seu próprio caminho, né? Não dá para seguir o caminho dos outros. A gente está aqui para seguir o próprio caminho. Cada um tem uma história diferente, uma composição diferente, uma mentalidade diferente, um tudo diferente. Então, se eu tentar forçosamente fazer o caminho idêntico ao de outra pessoa, eu estou detonando o plano do que eu vim fazer aqui, que é ser eu. Não é verdade? E aí ele diz que observava, né, essas manchinhas, essas coisinhas. Ao invés de ler o livro, ele ficava lá no canto da página vendo a bolinha que tinha se formado e as pessoas acharam que ele estava ficando louco. Então, se tem alguém achando que você está ficando louco, que você está ficando louca por causa de um diagnóstico, não se apegue a isso, não. Solta, larga esse rótulo. Não se deixe condenar ou aprisionar porque alguém disse para você que você tem algo que não tem cura, né? Quem é que decide que você tem déficit de atenção? Quem é que decide que existe um padrão de atenção? Ele fez uma pergunta incrível. Tem algum padrão? Aonde é que está escrito quanta atenção que você tem que ter em alguma coisa? Quem decidiu isso? Qual é a quantidade de atenção que você tem que dar para determinada coisa? Quanta atenção você tem que prestar nas coisas? Ou aonde é que tem a regra de quanta atenção você tem que receber? Aonde está escrito isso? Quem decidiu? Quem decide isso por você?
Então, as crianças são rotuladas, e agora também adolescentes e adultos, né? E são obrigadas a carregar esse rótulo para o resto da vida. Por quê? Porque a ciência falou. A ciência disse, né? Porque você tem que se enquadrar num determinado sistema. Então, entendam que nós mudamos, nós somos flexíveis. Às vezes você está com dificuldade de atenção quando você tem 5 anos, quando você tem 10, já não está mais. Ou já não é mais igual. Ou já mudou alguma coisa. Não é? Quando você tem 10 anos, 15 anos, às vezes ele fala assim, no mesmo ano, você chegou na escola, no começo do ano você estava boiando, viajando, não entendia nada. Quando chegou no fim do ano, você estava conseguindo entender. Não acontece no mesmo ano? Ou então você chegou no começo do ano, não estava conseguindo entender absolutamente nada, chegou no fim do ano, estava conseguindo entender, estava se dando bem. Não é verdade? Já aconteceu comigo as duas coisas. Então é verdade. Para mim é verdade, porque aconteceu de fato comigo, né? Então, tudo depende do seu nível de interesse, do seu nível de atração pelo que você está dedicando sua atenção. Se aquilo naturalmente atrai você, você vai conseguir ter atenção com aquilo. Naturalmente, a atenção virá, certo? Aí ele faz a pergunta, né? Eu presto a mesma atenção que os outros nas coisas? Será que existe isso de prestar a mesma atenção? Será que numa sala de aula está todo mundo prestando a mesma atenção ao mesmo assunto? Eu diria que dentro de uma sala de aula com 40 alunos existem 40 níveis diferentes de atenção. E com aqueles mesmos 40 alunos, quando muda o professor, quando muda a matéria, muda de novo os 40 níveis de atenção. Essa é a minha opinião, sincera, com relação a esse assunto. Não é verdade? Ele, por exemplo, o Sadhguru diz, eu nunca prestei atenção no que estava sendo dito em sala de aula, porque aquilo não me interessava nada. Minimamente, eu fazia cálculos para saber quanto que eu precisava para passar de ano. Qual era a nota necessária para eu conseguir continuar acompanhando os meus amigos, para eu conseguir continuar caminhando com as pessoas que eu gostava. Era para isso que eu estava ali. Para conviver com aquelas pessoas. Tinha nada a ver com o que estava na lousa. Aquilo que estava na lousa não me interessava absolutamente nada. Então, não se compare com as outras pessoas, com a média das pessoas, com o que estão dizendo que você tem que fazer mais ou menos na mediocridade, certo? Porque se você é um ser humano único, existe um caminho único que você precisa encontrar. E o seu grau de atenção para cada coisa também é único. Né? Quem tem mais de um filho aí sabe do que eu tô falando, gente. Filhos de um mesmo pai, uma mesma mãe, criados numa mesma casa e com interesses completamente diferentes, personalidades diferentes, tudo diferente, não é? Gênios têm essas diferenças. E a gente fica tentando se comparar para se igualar. E isso é a morte, né? É a morte. Então, não são as mesmas coisas que interessam igualmente e que geram um bom nível de atenção em todos, certo? Então, encontre algo pelo que você se apaixone, porque há cura. Talvez você não esteja nem doente, você só, né, no sentido que a gente está falando aqui, você só não encontrou ainda o seu caminho, certo? Onde é que entra a caligrafia consciente nisso, Carol? O que tem a ver a caligrafia? O que tem a ver a letra com isso? Bom, eu já falei em vários momentos aqui sobre o fato da nossa letra ser um espelho de quem a gente é por dentro, de que não existe uma letra igual a outra, de que nós conseguimos nos conhecer e saber sobre a nossa personalidade através da caligrafia. Mas o que é que eu percebo, né? Primeiro, foi uma fonte de descarga de energia. Lembra que eu falei que eu me identifico com muitos dos sintomas do TDAH? Então, para mim, que tinha as mãozinhas inquietas, a escrita, e eu tenho uma coisa de energia nas mãos, eu sou reikiana também, para quem não sabe, né? A canalização de energia e passagem de energia através das mãos, né? A caligrafia foi uma dessas formas de colocar a minha mão em atividade de um jeito útil. Então, colocou aquela inquietação para produzir alguma coisa bonita, que no fim virou uma profissão que sustentou meus 4 filhotes.
Já pensou? Eu nem sonhava com isso, mas eu deixei com que aquela compulsão da minha mão me atraísse para algo apaixonante para mim. Então, a caligrafia me apaixonou, em primeiro lugar, porque eu conseguia canalizar aquele negocinho da minha mão que não parava para produzir beleza, para produzir arte, que é uma coisa que eu também sou muito apaixonada. Vai vendo as paixões, né? Se juntando. E que uma não tem nada a ver com a outra, né? Vai vendo. Calígrafa, psicóloga, consteladora familiar, reikiana, se você for pensar que eu tinha que escolher uma coisa da vida, uma não combina com a outra, né? Outra paixão minha, ser mãe. A maternidade, para mim, é uma paixão imensa. Eu olho para os meus filhos, eu falo deles, meu olho brilha. É uma coisa que me move, que me traz total atenção, né? Que me traz uma força gigantesca. Que eu fui capaz de fazer coisas que eu olho para trás e falo, como assim eu dei conta? Dei, por quê? Porque eu estava movida pela minha paixão, né? Então, a caligrafia fez parte desse processo, canalizando essa energia muita para a beleza, para a forma, para a arte, né? E depois para ganhar dinheiro também, que foi muito importante nesse processo. Eu tenho uma aluna chamada Alzira, ela tem diagnóstico de TDAH, né? Ela lida com transtorno de ansiedade e TDAH. E ela tinha saído um tempo, né, do curso, ela tinha parado um pouco de estudar, porque eles estavam numa situação financeira mais apertada. Eu só estou dizendo isso aqui para vocês, porque ela já falou isso em depoimento público aqui, conversando com a gente, tá? Então, ela parou um tempo que eles tiveram que juntar uma grana, porque eles estavam pagando a casa deles, que eles compraram, né? Graças a Deus, que feliz demais. E aí chegou uma hora que ela falou, Carol, eu preciso voltar, né? A psicóloga dela deu uma intimação e ela também sentia muita falta. Por quê? Porque ela descobriu que a caligrafia foi uma forma dela aprender. Como ela tinha essa dificuldade, essa coisa de esquecer muito rápido as coisas, o fato de escrever ajudava ela a memorizar, a interiorizar, para poder usar aquela informação depois. Então, virou um hábito aprender escrevendo. Ajuda ela a não esquecer tão facilmente as coisas. Fora a parte da arte, da beleza, a Alzira desenvolveu uma letra e uma personalidade nas artes dela com lettering incrível. Ela foi se descobrindo, se conhecendo. O traço dela é todo redondinho. Se vocês vissem as letras que ela cria, as obras que ela cria, todas redondinhas. Com o quê? Com isso. Então, ela foi estudar mais sobre TDAH, foi ler um livro que fala sobre os sintomas, sobre o que a gente passa, sobre as dificuldades, sobre os esquecimentos, perde coisa, isso e aquilo. Ela disse, eu não posso ficar sem a caligrafia, porque realmente me ajuda a me organizar e eu sou apaixonada, certo? Então, eu vejo que tem muitas pessoas que são apaixonadas por isso, apaixonadas pela escrita, apaixonadas pela letra bonita. Então, como é uma paixão, e eu juntei, né, a teoria psicológica, a teoria sistêmica, o que eu tirei de bom e que eu estudei sobre a letra, juntei na caligrafia, na beleza da letra, acabou se tornando um processo muito terapêutico, que para quem é apaixonado por escrita, apaixonado por caligrafia, pô, é uma mão na roda. Mas não é porque é forçado, é porque é uma paixão. E aí, quando é uma paixão, a atenção vem naturalmente, sem tortura, certo? Então, o que a gente faz na caligrafia consciente? A gente, assim, elencando, né, as minhas paixões. O que eu comecei a entender, por que essas paixões são importantes. E hoje, né, pensando sobre esse tema e falando aqui, muitas outras fichas foram caindo. Eu sou apaixonada por Deus. Apaixonada. Eu tenho descoberto que isso é real na minha vida, já tendo passado por muitos questionamentos, por um monte de crise de fé, um monte de momento na minha vida me fez duvidar de tudo. Então, se você já passou por isso, seja bem-vindo, bem-vinda ao time. Coisas que eu já passei dentro da religião, fora da religião, coisas que eu enxerguei em mim, que eu falei, não é possível que uma pessoa que tem Deus é capaz de pensar isso, de sentir um negócio horroroso desse. É, sim, apesar dessa coisa toda, por que eu sei que é minha paixão?
porque eu tenho atenção a esse tema, eu sou capaz de ouvir sobre isso por horas, eu quero aprender, eu tenho essa sede, isso me atrai. E como isso me atrai, naturalmente, o que me atrai é também lidar com pessoas, ajudar pessoas, aprender a amar pessoas. E aí, para isso, vamos estudar o que tiver, né? Começando pelos grupos de pessoas dentro da igreja, dentro da religião, depois estudei psicologia, depois fiz pós-graduação em psicodrama, depois fui para a parte sistêmica nas constelações familiares, foi se construindo esse caminhar que foi se expandindo na minha vida, para no fim cair de novo no grande oceano de Deus, né? Porque é um caminho que vai da mente para o espiritual de novo, para essa minha grande paixão, porque tem que passar pelas pessoas. Eu disse, eu preciso aprender a amar as pessoas. Se eu estou dizendo que Deus é algo que me fascina, como é que eu faço isso sem amar as pessoas? Na minha Bíblia está escrito que é mentira, né? Que se eu disser que eu amo a Deus que eu não vejo, mas eu não consigo amar as pessoas que estão do meu lado que eu vejo, eu sou mentirosa. Eu não quero ser mentirosa. Eu tenho pavor à mentira. A minha busca da vida inteira foi pela verdade. Então, eu preciso aprender a amar. Eu vou ter que saber fazer esse negócio. Amar quem é bonzinho, quem é legal, quem é fofinho, quem faz só o que a gente quer, quem fala o que a gente quer escutar, é fácil pra caramba. Agora eu quero aprender a amar quem é complicado, quem é desequilibrado, quem tem diagnóstico de transtorno de um monte de coisa, quem me contraria, quem pensa diferente de mim, quem diz que detesta Deus enquanto eu digo que eu amo, que não acredita em Deus enquanto eu digo que acredita, que tem ideias completamente contrárias. Eu quero aprender a amar essa galera. Porque se eu acredito em Deus como eu digo e ele ama todo mundo da mesma forma, eu não posso ser diferente. Eu tenho que aprender. Como é que aprende? Vamos por esse caminho. Então, isso é algo que me fascina, que eu amo, assim, eu sou apaixonada. Então, eu consigo ficar atenta. Agora, dependendo do tema, se você me botar 5 minutos, eu levanto 10 vezes, eu começo a me mexer, começo a mexer o pé, eu só consigo se eu ficar escrevendo, eu não consigo ficar calada, eu interrompo a pessoa, eu sou essa coisa toda do TDAH aí. Tá entendendo? Por quê? Porque não me diz nada, porque não me atrai. Eu sei que eu também preciso aprender o autocontrole com tudo, não é? Mas não adianta exigir de mim algo que realmente não me traz interesse. Eu posso até ser educada, mas não vai entrar de verdade. Tá entendendo? E aí, uma das formas de eu conseguir caminhar com as pessoas e trazer para elas muito do que eu aprendi nessa jornada e praticar esse equilíbrio e encontrar um caminho gostoso, fluido, apaixonante, foi a caligrafia. Daí que nasceu a caligrafia consciente. Foi daí que nasceu o método além da letra. Desse emaranhado todo que começou em mim e que conforme eu fui caminhando para descobrir, para me aprofundar e seguindo as coisas que me apaixonavam, e também já fiz muita coisa que não me apaixonava e entendi que não ia me levar em lugar nenhum, que ia ser um estupro da minha mente, né? De tudo na minha vida, totalmente contrário ao que realmente eu sinto como vocação. Percebe? Mas a gente faz isso, tá tudo certo, faz parte da experiência da vida, né? São os erros que a gente comete até conseguir acertar, não é verdade? Mas foi assim que isso se construiu. Do jeito que eu encontrei, através de paixões, um caminho muito bacana, o que eu faço hoje é convidar pessoas. Ó, você tem essa paixão? Você também é apaixonado por escrita? Você também é apaixonada por letra bonita? Pois então vem aqui comigo que eu vou te mostrar uma forma de você conseguir equilibrar a sua mente, de você conseguir ter atenção, de você diminuir o seu grau de agitação, de você conseguir sim meditar, de você mudar a estrutura da sua mente que um dia alguém disse para você que era impossível. Não é. Sabe por que eu sei que não é? Porque eu consegui fazer isso comigo. E eu sei que se eu me descuidar e se eu me forçar por um outro caminho, eu vou adoecer de novo. Eu já fiz isso muitas vezes. Não funciona. Não funciona. Então, é por isso que eu faço o que eu faço. Porque tem uma paixão muito, muito, muito grande que me move. É ver o sorriso das pessoas dizendo para mim, Carol, eu consegui.
Eu achei que eu nunca fosse conseguir isso. Como psicoterapeuta, a mesma coisa. Quando uma pessoa supera algo que alguém disse para ela, você não vai conseguir. Ou que ela mesma acreditava, você não vai conseguir. E eu tenho a honra e o privilégio de ser um canal, porque nada disso sou eu, né? Eu entendo que tudo isso eu recebo de presente e estendo, né, para as pessoas, assim como eu recebi de presente na minha vida, né? Isso veio de Deus para minha vida, eu estendo para a vida das pessoas. E essa alegria da pessoa de dizer, eu consegui, olha o que eu fiz. Olha só, eu tenho uma aluna, a Célia, que ela fala chorando. Eu nunca pensei que alguém fosse querer olhar para minha letra, que dirá comprar algum trabalho que eu fiz com a minha letra. Então, assim, isso não tem preço para mim. Isso é muito gostoso. É ver o sorriso de alguém que disse: eu achei que eu não ia conseguir. Ou então, alguém um dia me disse que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Olha só, olha o que eu sou capaz. Isso aí me move. Isso é uma grande paixão para mim. Então, entende como tudo que é permeado de paixão vai mudando a nossa mente e vai trazendo a gente para um caminho diferente, sem a gente ser obrigado a ficar prestando atenção em outras coisas, em coisas que não atraem o nosso interesse, percebe? Então, às vezes, a gente se taxa como doente. A gente se entrega para um diagnóstico dos outros, para alguém que disse você não pode, para alguém que disse isso não tem cura, para alguém que disse isso você não consegue, mas se isso está na sua vida, é para você encontrar a solução, é para você buscar um caminho de solução. Entende? Então, se você gosta de escrever com letra bonita, se você acha lindo, se você tem atração natural por isso, eu quero te convidar para conhecer esse caminho como uma forma de estabilizar a sua mente, de mudar essa estrutura. Você não precisa ser um TDAH para o resto da vida. Dá para mudar. E dá para mudar de forma prazerosa, certo? É muito gostoso. Para quem gosta de escrever e para quem gosta de ver o resultado acontecendo, é delicioso. Fora que é um alívio para a mente, né? Então a gente vai trabalhando dentro do método Além da Letra, de caligrafia consciente, a gente trabalha a atenção, a gente trabalha o foco e a concentração, a gente trabalha a disciplina, a gente trabalha a organização, a gente trabalha a integração entre opostos, a gente trabalha a memória, e tudo isso produzindo forma, beleza, arte, né? Então, todos aqueles itens que ficam prejudicados pelo TDAH são trabalhados de uma forma lúdica, gostosa, para quem gosta, para quem é apaixonado, para quem sente a atração por esse lado da escrita, ok? Então, a lição de casa de hoje é: descubra o que te apaixona, descubra o que te atrai de verdade. Descola esse rótulo do diagnóstico do TDAH de você, ou de seja lá o transtorno que for, certo? Desgruda e procura o que te apaixona. E se você quer testar, se você quer saber se a caligrafia, de repente, é um caminho que te apaixona e que pode te ajudar na mudança de estruturação da sua mente, eu vou colocar um link, eu vou colocar aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá? Lá tem um vídeo que explica como funciona o método da caligrafia consciente. Então, você vai assistir esse vídeo e ver se de repente você gosta. Se de repente, com o seu gosto por letras bonitas, com o seu gosto por uma bela caligrafia, você encontra um caminho. E passe a praticar, a fazer exercícios com a sua letra, a cuidar disso, porque sim, isso pode reestruturar a sua mente. Ok? E aí, se você decidir e quiser estudar caligrafia comigo e vir fazer parte da família Além da Letra, vai ser um prazer. Eu vou receber, eu e a nossa comunidade, né? Nós somos uma comunidade, nós caminhamos de mãos dadas por ali. Vamos receber você de braços abertos para fazer essa jornada. Se de repente você está assistindo esse vídeo, se você quiser mais informações, quiser saber melhor como é que isso funciona, para testar se você curte, se de repente a caligrafia é uma paixão que pode te despertar e te ajudar a mudar a sua estrutura mental e ter uma letra maravilhosa também, que é muito gostoso,
porque a gente pode se expressar através da escrita de um jeito bem bonito, né? Ou pode transformar numa profissão, ou num hobby, enfim, tem várias vertentes aí. Mas se você quiser alguma informação a mais, pode me escrever, pode colocar nos comentários, pode colocar no direct do Instagram, escrever para mim lá no privado. Ó, Carol, eu assisti o vídeo sobre TDAH e eu quero testar, eu quero saber se de repente a caligrafia consciente é para mim, como é que eu faço, tá bom? Pode me escrever também, que eu respondo para você com o maior prazer. Vai ser uma alegria poder caminhar junto, porque ver o seu sorriso lá no final dizendo: Carol, eu consegui, Carol, eu melhorei, Carol, eu tô com a letra dos meus sonhos. Isso aí, ó, traz o meu sorriso. Isso daí também me realiza. Então, eu vou ficar feliz demais com o seu resultado. Pode me escrever que vai ser um prazer caminhar de mãos dadas com você nesse processo. Tá certo? Um grande beijo. Gratidão a todos e todas que ficaram comigo até aqui. Deus abençoe vocês. Beijo, beijo.